Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Dutra, médico urologista já há mais de 23 anos que trabalha com a medicina natural, funcional de estilo de vida. Ao longo dessa aula eu vou apresentar conceitos fundamentais de saúde masculina que você deve aplicar imediatamente no seu dia a dia. De início eu vou falar das bases científicas e no final eu vou dar dicas valiosas para você melhorar muito a sua qualidade de vida, tratar e evitar doenças. Eu só não vou dar ênfase nos hormônios porque isso vai estender demais a aula e tem outro colega que vai abordar isso. Para quem quiser conhecer os meus mais de 600 vídeos totalmente gratuitos sobre saúde e qualidade de vida, basta acessar o link aí na tela, alaindutra.com/canal. Vamos iniciar então falando sobre conceitos de masculinidade e saúde mental. Bem, pessoal, masculinidade é um conceito sociocultural que é, em muitas culturas, inclusive a nossa, caracterizado por força física, autossuficiência, resistência emocional, assunção de riscos e domínio. Os homens ganham seu status continuamente através de competição e de demonstração dessas qualidades inerentemente masculinas. Pesquisas demonstraram que a dificuldade em expressar uma série de emoções e buscar ajuda pode resultar em problemas psicológicos e físicos e em taxas mais altas de acidentes, doenças, suicídios e uso de substâncias. O papel masculino contemporâneo é mais complexo do que antigamente, está evoluindo cada vez mais. Mantém elementos tradicionais acrescidos a novas expectativas adicionadas. Então, tradicionalmente, espera-se que os homens compitam entre si para avançar no local de trabalho e também prover para a família. Porém, também se espera que os homens estejam emocionalmente disponíveis para a família, para a esposa e filhos. E como muitas famílias, a maioria das famílias agora tem um casal trabalhando, espera-se que os homens se envolvam no dia a dia da família. Porém, à medida que novos papéis estão sendo associados à figura masculina, a sociedade moderna não tem acompanhado e também não tem dado suporte para o homem nesse papel novo. Por isso é muito mais comum profissionais de saúde, tanto homens quanto mulheres, dedicarem menos tempo ao atendimento de homens. E também tem mais dificuldade de reconhecer problemas psicológicos que os pacientes do sexo masculino possam estar experimentando. As tensões entre aspectos do papel masculino tradicional e o expandido atualmente, além do estresse resultante disso, podem levar os homens a sofrer de depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental. Existem diferenças significativas nos graus de estresse entre diferentes classes econômicas e raciais. Comparando os homens brancos com os negros, os de descendência africana têm maiores chances de eventos estressantes na vida, incluindo racismo e exclusão social, resultando assim em níveis mais altos de sofrimento psicológico. A desigualdade de renda também contribui com grandes diferenças no grau de estresse. Vários grupos minoritários, como é o caso dos homossexuais, entre outros, também apresentam características semelhantes de terem mais doenças mentais por serem alvo de preconceitos e inadequações nos seus papéis esperados pela sociedade. Homens no Brasil e vários outros países do mundo, em geral, têm estilo de vida menos saudável do que as mulheres, se submetem a mais riscos, sofrem mais de doenças crônicas e morrem em média 7 anos mais cedo que as mulheres. É conhecido que o alto valor atribuído à autoconfiança masculina, ao autocontrole e à força física e contenção emocional, isso tudo inibe a disposição dos homens de procurar ajuda na sua saúde e implica em menos motivação para procurar assistência médica. A depressão atualmente é a principal causa mundial de incapacidade e as mulheres têm o dobro da chance de serem diagnosticadas dessa doença. Isso se deve, em parte, à tendência dos homens negarem seus problemas psicológicos e valorizarem os conceitos masculinos de força emocional, estabilidade e fortaleza. Então, os homens são menos propensos a admitirem que têm problema psicológico ou psíquico e, geralmente, o início do tratamento tende a ser mais demorado e tende também a ser forçado. Além disso, os homens tendem a suprimir o sofrimento psicológico e compensam isso com o uso de drogas e de álcool. O diagnóstico de esquizofrenia é mais comum em homens do que em mulheres e tem sintomas mais intensos. Se acredita que isso se deve ao fato que os homens demoram mais tempo para procurar ajuda e conseguem esconder melhor os sintomas. Bem, depois de falar sobre esse lado psicológico, vamos então abordar cada um dos aspectos de órgãos
fundamentais para a saúde masculina, começando pela próstata. Para quem não sabe, a próstata é um órgão que está logo abaixo da bexiga e abraçando parte da uretra, que é o canal do xixi. Ela costuma aumentar de tamanho depois de 50 anos de idade, apertando a uretra e atrapalha o esvaziamento da urina, além de diminuir a capacidade da bexiga de armazenamento. Quem tem próstata crescida começa a sentir vontade de urinar a todo momento, não consegue esvaziar tudo, fica um pinga-pinga na cueca depois de urinar e costuma levantar várias vezes à noite para usar o banheiro. Existe uma relação muito forte entre obesidade, aumento benigno da próstata e sintomas de dificuldade de urinar, disfunção erétil ou impotência sexual, falta de testosterona ou hipogonadismo, infertilidade, que é a dificuldade de engravidar, e câncer de próstata. Isso segundo estudos grandes e bem desenhados, como é o caso do Health Professionals Follow-up de 2014. Isso significa que quanto mais gordo você estiver, mais problemas masculinos você vai experimentar, como impotência e próstata grande. Um estudo bem interessante que foi feito com ultrassom demonstrou que o aumento da próstata também pode ser detectado em homens mais jovens, em jovens obesos com média de idade de 36 anos, e não apenas em homens mais velhos com mais de 50 anos. Amostras de sêmen, de esperma de homens jovens obesos também apresentaram níveis aumentados de um marcador inflamatório. Isso tudo significa que a inflamação da próstata começa mais cedo em pessoas acima do peso. Os achados dos estudos demonstraram que o tratamento da obesidade e do excesso de gordura é fundamental na prevenção e no tratamento do aumento de próstata. O tratamento da obesidade também é importante para melhorar os resultados depois de uma cirurgia de próstata. Então, a obesidade e descontrole das gorduras do sangue aumentam a inflamação prostática. Mas que tipo de comidas que seriam então inflamatórias e poderiam piorar o aumento de peso e, consequentemente, o aumento da próstata? Seria uma alimentação rica em farinhas, açúcares, outros carboidratos refinados, gorduras artificiais. Todos esses alimentos estão estatisticamente associados com obesidade, aumento no hormônio inflamatório chamado IGF-1, que é o Insulin-like Growth Factor, resistência insulínica, que é o pré-diabetes, e aumento também dos sintomas prostáticos. Então, que tipos de alimentos seriam anti-inflamatórios e protetores para a próstata? Alimentação rica em frutas, verduras, legumes, folhas, tudo isso confere uma proteção para a próstata devido aos carotenoides e flavonoides, são substâncias benéficas nos vegetais que têm ação antioxidante, especialmente aí em destaque o licopeno presente no molho de tomate natural. Sintomas de obstrução da próstata crescida têm a ver com o grau de inflamação da próstata, segundo vários estudos. Os 3 fatores importantes são tamanho da glândula, grau de atividade do sistema nervoso autônomo simpático, associado à contração das fibras musculares, e grau de inflamação. Isso significa que uma alimentação saudável, o controle do estresse e o sono adequado são fundamentais para o controle desse órgão. O exame PCR, que é a proteína C reativa, é um exame que é um marcador de inflamação crônica. Tem outros marcadores, mas o PCR especificamente tem um valor para prever aqueles pacientes que terão mais sintomas de obstrução ou irritação urinária. Então peça para o seu médico te pedir esse exame dentre os de rotina, como é o caso do PSA, o antígeno prostático específico. Os principais remédios naturais para desinflamar a próstata estão aí na sua tela, são o sal-palmeto, o píguio africano e a urtiga dioica. Todos os 3 são tomados 2 vezes ao dia, mas sempre faça isso somente com acompanhamento médico. Essas doses que estão aí na sua tela é só para ilustração, ok? Vamos agora falar sobre fertilidade masculina e o que nós podemos fazer dentro da medicina natural para melhorar. Como todos nós sabemos, os espermatozoides são produzidos dentro dos testículos, das gônadas masculinas. Eles amadurecem dentro de estruturas chamadas de epidídimos e são liberados junto com o líquido seminal no momento do ato sexual para fecundar a parceira. A fertilidade masculina caiu pela metade nos últimos 40 anos. Isso foi devido à obesidade, dieta ruim,
poluição ambiental e especialmente ao uso dos xenoestrógenos, que são substâncias tóxicas que imitam o estrogênio, hormônio feminino, e estão em todos os lugares como em resíduos de plásticos. Esses elementos se ligam a receptores hormonais e acabam com a sua testosterona e a sua masculinidade. Segundo os dados dos Estados Unidos, a infertilidade atinge cerca de 15% dos casais. Nessas situações, o fator masculino explica sozinho 20% dos casos e o fator conjunto, com participação masculina, cerca de 50% ou mais dos casos. Existe um papel importantíssimo da inflamação na infertilidade masculina. Toxinas dos ambientes, que aumentaram absurdamente nos últimos 100 anos, pioraram a qualidade espermática por vários mecanismos, entre eles o estresse oxidativo, a inflamação, a ação contra o hormônio masculino testosterona ou antiandrogênica e a ação estrogênica do hormônio feminino. O eixo entre a hipotálamo, a pituitária e a gônada também foi duramente afetado por essas toxinas ambientais. Entre essas toxinas estão os defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos. Vegetais com pesticidas diminuem a fertilidade masculina. A obesidade piora a fertilidade ao reduzir a qualidade e quantidade de espermatozoides, piora da ereção, provocando o chamado hipogonadismo, que é a falta de testosterona, e aumenta a temperatura dos testículos, piorando a formação dos espermatozoides. Então é necessário uma temperatura mais baixa do testículo em relação ao corpo para produzir legal esses espermatozoides. Acontecem problemas na concentração, na contagem total de espermatozoides, no formato desses espermatozoides ou gametas e alterações no DNA deles, e essas alterações chamam-se fragmentação. Estudos demonstram que o uso de ômega 3 e alimentações saudáveis, como é o caso da dieta mediterrânea, aumentam a fertilidade dos homens. Os testículos são os órgãos do corpo onde tem mais ação enzimática das chamadas delta-dessaturases, que são enzimas que convertem o ômega 3 do tipo ácido linolênico, que tem, por exemplo, na linhaça, no outro tipo de ômega 3, o DHA ou docosa hexaenoico. Os espermatozoides têm bastante DHA na membrana, esse tipo de ômega 3, e os espermatozoides com mais DHA têm maior motilidade, ou seja, mais movimento e o formato mais adequado para a fertilização. A suplementação com ômega 3 melhora esses dois parâmetros espermáticos. Então é importante usar óleo de peixe. Melhora também a contagem e concentração de espermatozoides. A dieta mediterrânea é rica em frutos do mar, frango, grãos integrais, leguminosas, frutas e vegetais e também rica em azeite de oliva. E essa dieta melhorou a fertilidade em estudos nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Leste Asiático. Já dietas ricas em carnes processadas, grãos processados, açúcar e doces piorou a fertilidade. Então, os alimentos ricos em gorduras trans, as gorduras artificiais, que são as gorduras presentes nos alimentos industrializados, além da margarina, reduzem a fertilidade. Também vão afetar e reduzir o volume do testículo e a quantidade de testosterona. O esperma, infelizmente, é altamente vulnerável ao estresse oxidativo. Estudos demonstram que a suplementação do parceiro com antioxidantes melhorou as taxas de sucesso de gravidez em clínicas de fertilização. Então, a suplementação com ácido fólico, zinco e betaína anidra, também conhecido como trimetilglicina ou TMG, melhoraram as taxas de fertilidade masculino. Existem fortes suspeitas de que o consumo de leite, especialmente o leite integral, esteja atrapalhando a fertilidade e associado à queda dessa fertilidade. Leite de vaca contém estradiol, que é hormônio feminino, e progesterona das vacas prenhas, isso quando não tem os hormônios artificiais dados às vacas para aumentar a produção. 60% a 80% do estrogênio de nossa dieta vem desse leite, né? Em garotos e meninos, o consumo de leite está associado a acne e desequilíbrio dos hormônios GH, que é o hormônio do crescimento, o IGF, o Insulin Growth Factor, e o IGF-BP3. Estudos sugerem que o consumo da carne processada também diminui a fertilidade, como é o caso das salsichas, linguiças e carnes secas defumadas. Peixes contaminados com mercúrio, especialmente o metilmercúrio, que é um tipo de mercúrio orgânico, também diminui a fertilidade. Então, evite os peixes grandes que vivem muito, como é o caso do atum e peixe-espada, e prefira peixes pequenos de mar, como a sardinha.
Infelizmente, os peixes de rio no Brasil também estão bastante contaminados com mercúrio. Soja não fermentada vai piorar os parâmetros do exame de esperma, isso de acordo com vários estudos. Portanto, não ingira produtos à base de soja que não seja fermentada. Exceções a essa regra são o natô, o miso e o tempê, porque são produtos naturais à base de soja fermentada. Na tela está uma sugestão de itens naturais que podem melhorar a fertilidade. Tá? Discuta com seu médico as melhores opções. Chegou o momento de falar sobre o microbioma, que é o nome técnico para o conjunto de bactérias boas que moram no nosso organismo e nos ajudam na nossa saúde. O homem antigo era flora intestinal, mas nós hoje sabemos que existem bactérias boas em vários compartimentos, como na boca, pele, trato urinário e genital, aparelho respiratório e, pasmem, até mesmo no nosso cérebro e na placenta das mulheres grávidas. As funções do microbioma ou microbiota são muito variadas. Até o momento foram descobertas a imunomodulação, que é o treinamento e regulação de nossas defesas imunológicas, fermentação das fibras que a gente ingere, né, dos alimentos que a gente não consegue digerir, geração de até 10% da energia do hospedeiro, então eles ajudam a formar energia no nosso corpo, produção de vitaminas, resposta inflamatória, inibição de bactérias ruins, né, então as bactérias boas impedem das ruins invadirem, e a fortificação da barreira mucosa. As bactérias boas servem de treinadoras e mantenedoras do sistema imune intestinal, que concentra mais de 70% das nossas defesas. E as bactérias boas produzem várias vitaminas, como é o caso da B12, da B6 e da K2. Algumas bactérias, como é o caso da Oxalobacter formigenes, ajudam a evitar o excesso de oxalato, essa substância que, se acumular demais no corpo, vai formar pedras. Então, essa bactériazinha Oxalobacter previne a formação de pedras urinárias. O microbioma, através da fermentação de fibras no nosso intestino grosso, produz ácidos graxos de cadeia curta, que vão regular as defesas, as nossas células T de defesa, os linfócitos T, acalmando o tipo de linfócito que quer briga, chamado TH17, e aumentando a turma do deixa disso, o pessoal que acalma o sistema imune, chamado de Treg. Substâncias produzidas pelo microbioma são chamadas de metabólitos, modulam o sistema de defesa do organismo e afetam processos mentais como humor e apetite. Então, de acordo com o seu microbioma, você pode estar deprimido ou alegre, por isso que é importante também você cuidar das suas bactérias boas. Os ácidos graxos de cadeia curta controlam a ação dos linfócitos T de defesa, promovem a saciedade e até modulam a expressão de genes do hospedeiro. Esse fenômeno de modulação chama-se epigenética, que vai ligar e desligar os genes. As bactérias do bem também produzem peptídeos antimicrobianos, ou seja, substâncias que matam as bactérias ruins, para atacar essas bactérias do mal que aparecem para invadir a nossa praia e ajudam assim a proteger o nosso organismo. A diversidade de micro-organismos no nosso intestino humano é fundamental para a nossa saúde. Quando falta uma espécie, outras sofrem porque existe uma interdependência. Quanto mais espécies existem, mais o ecossistema consegue se adaptar e sobreviver. A baixa diversidade está associada com várias doenças, como é o caso do síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal, o câncer de intestino no colo retal, a doença celíaca, a obesidade e até mesmo o autismo nas crianças. É fundamental na infância se expor às bactérias corretas para compor um microbioma saudável. O parto vaginal e a amamentação são dois mecanismos importantes para colonizar a criança com bactérias boas para ter boa saúde, evitar alergias e doenças autoimunes. A hipótese da higiene sugere que crianças e adultos que experimentaram uma maior diversidade de micróbios no início da vida têm um sistema imunológico mais forte que pode se adaptar a um número maior de ameaças e com uma menor incidência de doenças inflamatórias crônicas mais tarde na vida. Uma bactéria alimenta a outra, o que significa que uma espécie produz substâncias intermediárias que servem de comida para outra, então as espécies são interdependentes. Abuso de antibióticos durante a vida é um problema muito grave no momento. Isso porque ela vai diminuir a diversidade de espécies e leva ao aumento de inflamação e doenças crônicas. O aumento do consumo de alimentos inflamatórios leva ao aumento da permeabilidade intestinal, chamado liquigante ou intestino que vaza, e isso leva à absorção de LPS, que são as lipopolissacarídees, que são constituintes da parede das bactérias gram-negativos pela mucosa. Isso vai levar ao aumento da inflamação e baixa de testosterona no corpo para combater infecções.
Estudos que ainda estão no início estão correlacionando o microbioma intestinal com a doença prostática, mas ainda precisam ser confirmados. Então, talvez a nossa saúde da próstata tenha a ver também com as bactérias. Entre os agentes que podemos usar para melhorar a microbiota estão os probióticos, são as bactérias do bem que podem ser ingeridas na forma de cápsulas. Elas funcionam através da modificação da resposta imune do hospedeiro, inibição competitiva de bactérias ruins, melhora indireta na digestão e absorção de nutrientes. Os alimentos fermentados com lactobacilos combatem bactérias ruins, como é o caso do H. pylori, que leva a gastrite. Alguns fermentados ajudam a reduzir o peso, acalmar o cérebro e reduzir as gorduras do sangue. Os prebióticos são fibras alimentares não digeridas por enzimas gastrointestinais, mas que são alimento para as boas bactérias. Entre elas nós temos as pectinas, o amido resistente, o FOS, que é o fruto-oligosacarídeo, o GOS e o CHOS. Compostos fenólicos são derivados de plantas e normalmente se conferem cor ao vegetal. Então, entre eles nós temos a curcumina, que dará cor ao açafrão, o ácido clorogênico do café, a berberina, o resveratrol da uva, as antocianinas, entre outros. São metabolizados pelo microbioma e conferem vários benefícios à saúde, como o efeito antibiótico contra bactérias ruins, o aumento das espécies boas e diminuição da inflamação. Segue na tela um exemplo de probiótico que você pode discutir com seu médico para ver se ele acha que é uma boa opção para você. Vamos falar um pouco sobre saúde metabólica e diabetes. Metabolismo é o nome que damos ao conjunto de reações químicas e elétricas que acontecem dentro do nosso corpo para obtenção de energia, manutenção e construção de tecidos. O metabolismo é responsável por tudo o que acontece dentro de nós. O estado de inflamação crônica foi ligado à prostatite crônica, que é um tipo de inflamação persistente da próstata, além da síndrome da dor pélvica crônica, que é bem parecido com prostatite, impotência sexual, deficiência de testosterona, infertilidade, alterações no esperma, câncer de próstata e câncer de bexiga. Os marcadores inflamatórios aumentados podem conferir uma predisposição ou piora no prognóstico de várias doenças urológicas. Você consegue ver vários deles através de exames de laboratório de sangue. Você pode pedir para o seu médico como a proteína C reativa, o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, a interleucina 6 ou fator de necrose tumoral alfa. Assim como nós falamos do microbioma dos intestinos, existe também um complexo microbioma urinário. Se esse microbioma é quebrado, existe um aumento da inflamação e, consequentemente, impotência sexual, prostatite ou inflamação da próstata, dor pélvica e infertilidade. A prostatite e a síndrome da dor pélvica crônica estão associados a outras doenças misteriosas, como é o caso da síndrome do intestino irritável, da fibromialgia, que é um tipo de dor no corpo todo, e também da síndrome da fadiga crônica. A inflamação crônica também é uma das causas de hipogonadismo ou baixa testosterona no homem. Existe muita associação entre síndrome metabólica, obesidade e falta de testosterona e hipogonadismo. O tecido gorduroso é altamente inflamatório, ele produz adipocinas, que são mensageiros químicos da inflamação e causam estresse oxidativo. Essa inflamação atrapalha o funcionamento das gônadas. A testosterona tem efeitos protetores contra a inflamação, tem um efeito de reduzir o excesso de ação do sistema de defesa e existe uma teoria ainda não totalmente confirmada de que o intestino hiperpermeável, leaky gut, provoca hipogonadismo através da passagem de bactérias pela barreira intestinal danificada. Isso poderia gerar inflamação e dano no testículo. O diabetes tipo 2 corresponde a 90% dos casos de diabetes e é causado por vários fatores genéticos associados à obesidade e inatividade física. Os problemas sexuais associados são disfunção erétil ou impotência, hipogonadismo, que é falta de testosterona, disfunção na ejaculação, pode ter ejaculação demorada ou rápida, e problemas de orgasmo. A impotência, além de ser mais comum, é mais intensa neste grupo de pacientes com diabetes e também é mais difícil de tratar. As causas da impotência no diabético são várias, entre elas tem a deficiência de testosterona, a degeneração do músculo liso das paredes das artérias, a disfunção da pele das artérias internas, que é a disfunção endotelial. Isso leva a parede das artérias a ficarem doentes e levando a baixo fluxo de sangue, anormalidades no colágeno do pênis e a neuropatia diabética, que é a doença dos nervos do diabético. Essas complicações estão relacionadas ao controle ruim da doença e uma duração longa da mesma.
O diabético também tem mais fuga venosa no pênis, o que leva à dificuldade de manter a rigidez no ato sexual. Já que estamos falando de rigidez e a saúde sexual, esse é o próximo tópico da nossa aula. Vamos aprender o que fazer para melhorar nosso desempenho e nossa saúde. Quais são os números de impotência ou disfunção erétil no mundo? Os homens com menos de 40 anos apresentam mais ou menos 10% de potência, entre 40 a 49 chega a 15%, 50 a 59 chega a 30%, de 60 a 69 anos chega a 40%, e homens com 70 a 80 anos têm entre 50 a 100% de impotência. A fisiologia normal da ereção envolve interações entre fatores vasculares, ou seja, de irrigação arterial, hormonais, neurológicos e psicológicos. Para que uma ereção seja adequada para a relação sexual, deve haver fluxo sanguíneo da artéria e que esse fluxo tem que ser adequado. Esse sangue deve ser preso nas estruturas penianas e não deve ser capaz de vazar de volta, que é chamado fuga venosa. Assim, qualquer problema que afete o fluxo sanguíneo peniano vai interromper a função de ereção. O mecanismo de interrupção do fluxo sanguíneo nas doenças cardiovasculares é a disfunção endotelial, a doença da parede das artérias. É a mesma disfunção endotelial que acontece na disfunção erétil. Então é esse problema nos vasos que vai estabelecer a conexão entre a doença cardiovascular e a disfunção erétil. As medicações habituais para a disfunção erétil, os chamados inibidores da fosfodiesterase 5, Viagra, o Cialis e o Levitra, em geral têm absorção prejudicada pela alimentação. Então deve ser tomado de estômago vazio, preferencialmente 2 horas antes da refeição, com exceção da tadalafila ou Cialis, que não tem interferência na absorção em relação a comidas ingeridas em conjunto. Os diabéticos, em especial, têm problemas de esvaziamento demorado do estômago, isso é chamado de gastroparesia, então devem tomar o remédio fora das refeições, isso é ainda mais importante nesse grupo. Além do esvaziamento gástrico mais lento, outro problema em relação aos diabéticos é que existe muito mais disfunção endotelial, muito mais problema na parede das artérias e menos óxido nítrico no diabético. O que explica em parte porque nesse grupo a resposta é de apenas de 56% a esses remédios, comparado com 87% da população geral. A ejaculação demorada ou retardada é uma condição em que há demora de cerca de 25 a 30 minutos para o orgasmo do homem. Ou esse orgasmo não acontece porque o homem atinge a exaustão antes de gozar. A causa mais comum é o efeito colateral de um tipo de antidepressivo chamado de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, cujos principais são a fluoxetina e a paroxetina. Outras causas são deficiência de testosterona, perda sensitiva do pênis ou causas psicológicas. E os potenciais tratamentos para isso são o uso de oxitocina nasal, que é um hormônio, ioimbina, que é um fitoterápico, e terapia vibratória aplicada ao freio balano prepucial. A obesidade dobra o risco de disfunção erétil, mesmo tirando outros fatores confundidores, porque ela causa problemas no tecido que se parece com uma esponja e que se enche de sangue durante as ereções dentro dos chamados corpos cavernosos. O aumento da gordura visceral dentro da barriga leva a baixa de testosterona e aumento da atividade de uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona em estradiol. E isso leva a detrimento de todos os componentes envolvidos no processo de ereção. O tecido adiposo, gorduroso, produz as chamadas adipocinas, que são um tipo de citocinas, que são substâncias inflamatórias produzidas pelo tecido gorduroso. E o aumento da gordura aumenta a ação desses marcadores inflamatórios que, por sua vez, ao longo de anos vão danificar os tecidos de ereção dentro dos corpos cavernosos. Como sabemos há vários anos, a doença cardiovascular e a disfunção erétil são duas faces da mesma moeda, são duas manifestações do mesmo tipo de dano ao endotélio de órgãos diferentes. E a disfunção erétil, em média, acontece 5 anos antes de um evento coronariano como infarto. Então, se um homem tem disfunção erétil, ele deve investigar necessariamente se tem doença cardiovascular, precisa investigar o coração. Alguns estudos demonstram que apenas a correção do estilo de vida, como emagrecer, já pode ter um efeito na correção da disfunção erétil, em alguns casos ser o único tratamento necessário para a correção da impotência. Drogas beta-bloqueadores, com exceção do nebivolol ou nebilete, atrapalham a ereção e baixam o libido. É o mesmo caso dos diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, todos esses provocam problemas sexuais. E o álcool? Muitos estudos sugerem que o consumo prolongado de quantidades pequenas e moderadas de álcool pode ajudar a evitar a impotência sexual.
O mecanismo é provavelmente devido à regulação positiva de genes que são protetoras para o sistema cardiovascular. Por outro lado, o uso de grandes quantidades de álcool pode contribuir para a disfunção erétil, provavelmente através de regulação negativa desses mesmos genes. Além disso, os pacientes que bebem cronicamente grandes quantidades de álcool sofrem alterações hormonais que levam a uma maior probabilidade de ejaculação precoce. O abuso de álcool também está associado ao hipogonadismo. Então, menos pesquisas foram feitas sobre os efeitos agudos do álcool do que sobre o efeito crônico. Então, historicamente, acreditava-se que o álcool poderia causar disfunção erétil, mas os mais recentes sobre o consumo leve nos diz que esse tipo de uso leve pode até ajudar, mas não abuso do álcool, pelo amor de Deus. E a falta de testosterona, também chamada de hipogonadismo. A obesidade faz aumentar a conversão de testosterona para estradiol e o excesso de estradiol provoca uma retroalimentação negativa, baixando os níveis de GnRH e LH. Esses são hormônios que estimulam a testosterona. Isso faz cair mais ainda os níveis de testosterona e as chamadas adipocinas, já explicadas anteriormente, também têm efeito negativo nesses hormônios do hipotálamo e hipófise, reduzindo consequentemente a produção de testosterona pelos testículos. A reposição de testosterona ou aumento da testosterona endógena reduz o peso, reduz a circunferência abdominal, o índice de massa corporal e a massa de gordura em homens obesos. Isso é observado entre 9 e 12 meses de tratamento hormonal. Além disso, ocorre aumento de massa muscular e redução da gordura visceral. A resistência insulínica que acontece com a obesidade leva à diminuição do SHBG, mas essa proteína produzida no fígado fica ainda mais ácida e se liga mais fortemente à testosterona, diminuindo a quantidade de testosterona livre disponível para ações do corpo. Ao contrário do que antes se acreditava, a testosterona em níveis fisiológicos protege contra a doença cardiovascular. Apenas o abuso de anabolizantes é que provoca doença no coração. Então a testosterona protege contra a resistência insulínica e a síndrome metabólica. Várias substâncias naturais podem ajudar a aumentar os níveis de testosterona. Na minha opinião, devem ser tentadas antes de entrar direto com o hormônio. Entre elas nós temos o Panax ginseng, o ginseng coreano, o Tribulus terrestris, o Horny Goat ou Epimédio, o Long Jack, a maca peruana, entre várias outras. Observe na sua tela uma sugestão de fórmula, porém converse com seu médico a respeito. E o famigerado câncer de próstata? Vamos entender um pouco mais a respeito dessa doença ainda pouco compreendida. Será que dá para prevenir? A inflamação crônica é uma causa importantíssima de câncer em geral e câncer de próstata em particular. Isso foi ainda mais demonstrado nos casos de câncer de próstata de alto grau. Essa inflamação pode ser causada por infecções, alimentação inadequada e exposição a toxinas. A maior causa do câncer de bexiga é muito bem conhecida, que é o hábito de fumar. Outras causas são metal tóxico arsênico, fatores genéticos, riscos ocupacionais, que é risco do trabalho, e algumas medicações e infecção por um bicho chamado esquistossoma hematóbio. Um estudo identificou uma diferença significativa no microbioma urinário entre portadores do câncer em relação a pessoas normais. E os casos que tinham alta chance de recorrência e progressão da doença tinham aumento no número de 3 espécies em particular. Na última década, estudos sugeriram que a obesidade está associada ao aumento do risco de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata. 3 meta-análises, que são estudos que juntam vários outros, relataram uma associação entre obesidade e incidência de câncer de próstata. Vários estudos clínicos em larga escala sugeriram uma relação entre aumento do índice de massa corporal, aumento de gordura, e o câncer de próstata fatal. Verificou-se também que o aumento do índice de massa corporal está associado à mortalidade específica por câncer de próstata e o retorno da doença após o tratamento inicial do câncer. Tanto a insulina como o IGF-1 aumentam no obeso e esses hormônios facilitam o crescimento de tumores em geral, ao impedir a morte celular programada, a apoptose, aumenta a proliferação de células tumorais e aumenta a circulação dos tumores. A medicação para diabetes metformina tem efeito protetor contra o câncer de próstata. As adipocinas, além do efeito inflamatório, também aumentam a proliferação celular e aumento do risco de câncer. Uma boa notícia: alto consumo de molho de tomate orgânico rico em licopeno dá uma redução de 10 a 20% no risco de câncer de próstata. Na sua tela vai aparecer aí uma sugestão para o seu médico dos elementos que podem ajudar a prevenir o câncer de próstata. E o sono? Será que tem algo a ver com a saúde do homem? Mas é claro que sim, vamos discutir a respeito.
Foram identificadas ligações entre desordens de sono e doenças crônicas, incluindo pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade. E existe também uma conexão entre problemas de sono, disfunção erétil, sintomas urinários baixos e câncer de próstata. Essas doenças urológicas são particularmente comuns em trabalhadores de turnos, que são aquelas pessoas que trabalham em horários diversos de acordo com o dia. Essas doenças também são mais comuns em pessoas que dormem em média menos de 6 horas por noite. A falta de sono aumentou todas as doenças crônicas, aumentou o risco de desenvolver diabetes e pré-diabetes. A apneia do sono é quando a pessoa ronca muito e dá umas engasgadas durante o sono, o que leva a várias pequenas paradas de respiração. E isso vai levar a baixa oxigenação noturna. Existe uma conexão entre a apneia obstrutiva do sono e disfunção erétil, que se acredita ser devido à disfunção endotelial provocada pela apneia. A correção da apneia do sono com o CPAP é importante para evitar e tratar a disfunção erétil. Mesmo pacientes sem apneia do sono, mas com outros tipos de desordem do sono, apresentam mais impotência, mais baixa libido e orgasmo prejudicado. E os mecanismos propostos para isso são a redução do LH, da testosterona, aumento da atividade simpática, disfunção de nervos periféricos e redução do óxido nítrico, além do aumento da produção de endotelina, que é um mediador que provoca contração na parede dos vasos. A correção da apneia do sono também diminuiu os sintomas do trato urinário inferior na maioria dos pacientes. Essa correção da apneia do sono é fundamental para evitar doenças cardíacas e doenças urológicas, como impotência e problemas urinários. Existe uma relação de mão dupla bidirecional entre sintomas do trato urinário inferior e distúrbios do sono. Tanto sintomas do trato urinário inferior pioram o sono, como o sono ruim alimenta os sintomas urinários. Assim como a falta de sono prejudica a produção de testosterona pelo corpo, a reposição de testosterona, por sua vez, melhora o sono. Em um estudo, a melhora do sono foi observada após 1 ano de tratamento com injeções mensais de enantato de testosterona. A falta de sono também prejudica a fertilidade masculina devido ao aumento de resistência insulínica, estresse oxidativo, alterações das gorduras do sangue e alterações hormonais. Mas para dormir bem, precisamos controlar o estresse, não é mesmo? E como fazer isso? Vamos discutir agora o papel da meditação e técnicas de relaxamento na sua saúde. As práticas meditativas, ou seja, meditação, atenção plena e yoga, provaram ser benéficas na redução de problemas de saúde relacionados ao estresse, incluindo disfunção sexual, obesidade, diabetes, infertilidade, doença cardiovascular, depressão e ansiedade. Os padrões de masculinidade da sociedade atual muitas vezes desencorajam e envergonham os homens de procurar ajuda para gerenciamento do estresse. A prática de meditação então é benéfica para a saúde dos homens, fornecendo formas de gerenciar o estresse de maneira que ele não fique envergonhado e possa aderir aos padrões de masculinidade. As taxas de tentativa de suicídio e também as taxas de suicídios completados em homens é o dobro em relação às mulheres. Como homens são desestimulados desde cedo a expressarem emoções, as práticas meditativas podem ser grandes aliados para lidar com o estresse, já que não exigem que o homem se exponha. Muitas vezes os homens se travam quando tentam meditar, acabam não fazendo por não se julgarem capazes de fazer ou achar muito complicado esvaziar a mente. Pensando nisso, no final desse vídeo eu vou te ensinar uma maneira muito simples que todo mundo pode fazer para poder meditar de maneira simples. Chegamos à parte prática dessa aula, vamos falar de várias medidas para melhorar a sua saúde. Cuide essencialmente dos 4 pilares essenciais da vida saudável: alimentação, atividade física, controle do estresse e do sono. Depois de ter esses 4 pilares controlados, foque em outros 2 pilares adicionais, que é vida social e religiosa. Para isso, faça uma alimentação natural e baseada em frutas e vegetais e que cresçam acima do solo e com alguma restrição à carne vermelha. São 3 tipos de dietas e suas variações as recomendadas: a mediterrânea, low carb e a paleolítica. Se você tem obesidade associada ou não à pressão alta, açúcar e gorduras do sangue descontrolados, a cetogênica, que é um tipo de low carb mais rigorosa, é a dieta recomendada. É importante que você se preocupe em ingerir legumes e verduras orgânicas que não foram expostas a pesticidas, herbicidas e outros defensivos agrícolas. Se não conseguir comer ocasionalmente esses alimentos orgânicos, um jeito imperfeito, mas emergencial, de tirar o excesso de agrotóxicos é colocar os vegetais de molho em 1 litro de água com 5 ml de tintura de iodo a 5%. Manter tapado por 1 hora.
corte farinhas, açúcares e alimentos processados, refinados e industrializados. Isso inclui pães, massas, biscoitos, bolachas, cereais e grãos refinados. É tolerado usar esporadicamente açúcar de coco, agave, melaço, xarope maple e mel orgânico, mas não pode ser uma prática diária. Beba pelo menos 8 copos de água por dia. Para a maioria das pessoas, retirar o glúten da alimentação é excelente ideia por ser alimento altamente inflamatório. Evite todos os adoçantes, com exceção da estévia, maltitol e tamatina. Conheça a lista dos alimentos em termos de índice glicêmico e evite os alimentos que tenham índice glicêmico acima de 50. Use somente óleos não processados, como é o caso do óleo de coco, gergelim, linhaça, macadâmia, abacate, manteiga clarificada ou ghee ou ainda manteiga de garrafa. O azeite de oliva extra virgem deve estar no dia a dia da sua alimentação, mas não para frituras. Procure consumir peixes de mar pequeno, como sardinha, arenque e cavalinha, e evite espécies grandes como atum e peixes de águas doces, porque esse tem alto teor de mercúrio. O bacalhau, apesar de ser grande, habita em geral águas mais geladas e limpas, por isso é recomendado. Em geral, o leite e derivados são alimentos inflamatórios. Evite o máximo que puder e, se for utilizar, utilize leites orgânicos, leite de cabra, de búfala ou de gado, sabidamente portadores da caseína A2A2 não inflamatória. Isso inclui também os queijos, os iogurtes, todos os derivados do leite, como requeijão e também sorvete. Vamos falar aqui de exemplos de refeições saudáveis. Café da manhã. Café sem açúcar, chá sem açúcar, abacate, ovos, saladas de folhas, leite vegetal de coco ou amêndoas, suco verde, cacau, canela, nozes e castanhas. E em relação a lanches, vamos dar exemplos aqui: ovo de codorna, iogurte macadâmia, salmão cru fatiado e temperado com limão, coco fresco, mix de nuts ou nozes, castanhas e abacate. E em relação a almoços e jantares, primeiro prato que você deve consumir é um prato cheio com folhas verdes escuras e 50 gramas de vegetais cozidos, regado com bastante azeite extra virgem, de baixa acidez e boa procedência. Colocar sal integral como tempero. Dê atenção especial aos crucíferos, como brócolis, repolho, agrião, couve-flor, couve de bruxelas e couve-manteiga. São ricos em elementos protetores da próstata. O segundo prato deve ser com 120 gramas de proteína animal, 3 dias da semana peixes, 2 dias frango e outros 2 dias carne vermelha. Procure comprar livros de receitas low carb. Existem dezenas e dezenas de livros e centenas de receitas para fazer alternativas saudáveis aos pratos comuns dos brasileiros nas suas versões não inflamatórias. Não se esqueça que os ovos devem ser caipiras, orgânicos, e as carnes também devem ser orgânicas, o que significa que essas carnes devem ser de gado que comeu predominantemente pasto e um pasto que não levou agrotóxicos, e esse gado também não deve ter tomado muitos remédios como antibiótico e também hormônios para o crescimento. Aumente o consumo de canela, vinagre de maçã, gengibre e especiarias na alimentação. Tudo que você já ouviu falar que é usado na cozinha de MasterChef, como salsa, noz moscada, coentro, cardamomo, sálvia, orégano, louro, cúrcuma, cominho, tomilho, alho, alecrim, cravo, hortelã, manjericão, urucum, manjerona, páprica, pimenta caiena, pimenta preta, pimenta síria, entre vários outros. Procure sempre a versão orgânica desses temperos e, de preferência, cultive em casa parte deles. É fundamental não esquentar recipientes plásticos no micro-ondas ou guardar alimentos nos mesmos recipientes dentro da geladeira. Isso porque eles liberam os temidos xenoestrógenos que acabam com a sua testosterona. Fundamental não exagerar na bebida alcoólica. Dependendo da fonte consultada, alguns recomendam uma taça de vinho tinto por dia, mas outras fontes recomendam no máximo 3 taças de vinho por semana. E é óbvio, não fume. O tabagismo continua sendo uma das causas principais de doença cardiovascular e parar de fumar é fundamental para a prevenção de doenças e evitar morte prematura. Uma das principais causas de câncer é o tabagismo.
A atividade física leve a moderada 4 a 5 vezes por semana é fundamental. O exercício físico tem grande impacto positivo na função sexual, na fertilidade e libido. Várias práticas são possíveis, mas eu vou deixar a sugestão de 15 minutos de HIIT na esteira ou elíptico e 45 minutos de musculação. Existem vários esquemas de HIIT ou treinamento intercalado de alta intensidade, mas um jeito simples de fazer é 1 minuto leve, 1 minuto moderado e 1 minuto intenso e intercalando entre essas intensidades. Tente acompanhamento com personal trainer pelo menos uma vez por semana, mas se não for possível, arrume um companheiro de malhação para te motivar e te ajudar a não errar na mecânica dos exercícios. Invista em um sono adequado. Desligue do mundo 1 hora antes de dormir. E para isso é preciso desligar os eletrônicos, telas acesas, especialmente celulares, TVs e computadores. Evite manter os eletrônicos no seu quarto. Uma boa dica é usar algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda e colocar atrás das orelhas ou na fronha do seu travesseiro para ajudar a relaxar e ter um sono tranquilo. Eu vou te ensinar agora uma prática de relaxamento super prático. Lembre-se, ficar nervoso custa caro e meditação é de graça. Bem, essa prática consiste no seguinte: faça 3 períodos diários de mini meditações e para isso é muito simples. Feche os seus olhos, fique relaxado em uma poltrona confortável com encosto, relaxe os seus ombros, feche os olhos e respire fundo pelo nariz. Puxe o ar por 5 segundos e respire, expire esse ar por 10 segundos. Então você inspira 5 segundos e expira por 10 segundos. Faça isso por 5 minutos, 3 vezes ao dia, ao acordar, na hora do almoço e na hora de deitar. Lembre-se, não é necessário você esvaziar sua mente, basta você colocar o foco da sua atenção na sua respiração. Então sempre conte 5 segundos de inspiração, 10 segundos de expiração. Baixe um aplicativo no seu celular de cronômetro regressivo para você contar os 5 minutos que você vai fazer isso. 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos na hora de deitar. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e um beijo no seu coração.